Já Mas não entendi. molharam o gramado? Não sei. Não sei qual foi a parada. A gente está ao vivo aqui no Troca de Passes enquanto rola o jogo, então se teve alguma informação adicional em relação ao gramado durante a partida, a gente não tem conhecimento. Mas pelo que a gente observou, o gramado é o mesmo, tá tudo certinho. Parece até bom, inclusive. Você vê hoje um Atlético Mineiro na sexta colocação, com 35 pontos, e o Atlético ele tá ganhando corpo. Depois da parada para a Copa do Mundo, chegou muita gente. Eu acho que foi o time que mais mexeu na equipe titular. Mas piorou, né? Piorou. Porque a arrancada antes da Copa foi muito boa, o Atlético chega bem ali no G4, aí vem a Copa, trocam as peças e o time ainda está se ajeitando. As últimas 2 rodadas foram péssimas pro Atlético, né? Ele perde pro Sport, pro Vitória, pro Vitória na Bahia, né? Não, foi uma partida ruim. Não vence o Vasco em casa, né? Então, assim, eram jogos para fazer 6 pontos e ficar coladinho no São Paulo, e o Atlético fez 1 ponto só. Muito pouco. E tem algumas dúvidas que eu acho que o Largue tem, principalmente no meio de campo. Hoje ele começa com a Adilson e Zé Wellison para fechar um pouquinho. Você vê a entrevista do Fábio Santos, que esperou um pouco o Corinthians, parece, no início do jogo. E o Corinthians que tem que engrenar. Também é um Corinthians... Perdeu um monte de gente, né? E gente importante. É porque o Corinthians ele tem um tamanho que parece que ele não pode dar mole. Se o Corinthians perdesse só o Rodriguinho, tava ruim a beça já. Muito esquisito. Já era ruim. E eles perderam vários jogadores, jogadores titulares. Maicon, baita jogador. Balbuena. Caixadinho, Balbuena. Balbuena destrói a zaga, né? E depois a gente vai, quer dizer, quando acabar o jogo, a gente vai até a cabine de Itaquera, então a gente vai ter as informações todas. Mas a gente estava observando aqui, né, durante a nossa conversa primeiro tempo, o Corinthians parece que não foi mal, não. Parece que foi bem, né? Fez um primeiro tempo empurrando ali o Atlético, né? Até por optar pelo centroavante, o Loss falou sobre isso, de trazer um pouco o Atlético Mineiro para dentro da sua própria defesa, ter mais espaço. E hoje ele aposta no Arauz, que é um jogador chileno muito promissor, que sai de lá badaladíssimo. E o Arauz, se ele encaixar, eu acho legal, porque ele é muito jovem também, mas ele pode jogar de volante, ele pode jogar de meia, ele pode armar o time, ele pode ser o cara que centraliza as jogadas, porque o Corinthians está com dificuldade nas transições. Todo mundo quer cobrar do Jadson um cara que ele não é. Ele não é o Rodriguinho e não vai ser. O Jadson, ele tem a importância dele no Corinthians, mas eu acho que ele não é o Rodriguinho. E eu acho que o Corinthians precisa encontrar, além de todas essas peças perdidas, esse jogador, o cara que pensa o jogo. Mas o Arauz ainda falta físico para ele, né? Falta. Difícil ele conseguir jogar muitos minutos em um bom nível, né? Então, é outro jogador que precisa rodar. Precisa um pouquinho mais de preparação física para segurar a técnica dele. Mas o Escobar não tem muito a ver com a questão de adaptação? A gente fala tanto nisso, o cara chega no meio da temporada, também tem que assimilar um monte de coisa, pega um time gigante, o time está em crise e entra, e tem que também ser o cara. É uma pena. O Arauz, que eu tenha conhecimento, ele só jogou no Chile, né? Só no futebol chileno. Que, convenhamos, é fraquinho, vai. Campeonato chileno. Ela bem fraquinho. Se a gente acha o nosso campeonato fraco, imagina o chileno, né? O cara joga contra o Palestino, contra aquelas coisas ruins lá. Audax. A gente vê o Colo-Colo na Libertadores, que é o representante da equipe e... Não é um time... Já foi melhor. Já foi melhor. Então ele vai levar um tempo, sim, para se encaixar na competitividade, no nível técnico, na pressão que é o Corinthians, que eu acho que não é a mesma lá da Universidade de Chile, não é mesmo. Então até leva um tempinho para se adaptar, né? Alguns se adaptam muito rápido, né? Por uma questão de personalidade. Outros precisam de um pouco mais de tempo. Mas o Arauz é um cara que vale a pena esperar. Ele Eu também acho. Bom Agora, jogador. Tem que ver como e em que tempo ele vai se adaptar. Eu falava há algumas semanas que o problema do Corinthians é que tudo precisou ser resolvido agora da forma mais imediata possível, porque começa a despencar na tabela, é uma pressão política, porque o Corinthians também, quando as coisas não acontecem, existe um movimento político estranho de briga, de entrevista coletiva de presidente espinhosa, pressão em cima do Loss, torcida que também não entende, porque o Corinthians é um time que é o atual campeão brasileiro e na cabeça desse torcedor tem que estar sempre brigando por título. E vai ser cada vez mais difícil um clube no Brasil conseguir uma sequência de 2, 3 anos de muito sucesso. Porque quando você faz sucesso, vem o pessoal do dinheiro, da mala, da Europa e leva os seus principais jogadores. De rapina e... Aí você pensa assim, mas aí você tem que se calçar e já ir pensando nas soluções, nas reposições. Tá, mas o futebol não é uma ciência exata. Quantas contratações a gente já não
Um clube anuncia, você pensa assim, pô, ótima contratação, grande jogador, o cara não joga nada. E sem contar, Escobar, Depois. que o Corinthians ainda convive com um problema sério, que é o seu estádio, né? O seu estádio, ele fica drenando recurso, quer dizer, tudo que entra de renda de torcida vai embora na mesma hora. O Corinthians nem vê a cor do dinheiro. É duro, né? Um clube que consegue botar sempre muita gente em Itaquera, mas não consegue ver a cor do dinheiro, porque vai tudo para pagar um estádio que tem uma dívida enorme, né? A quem olha, se debruça, diz inclusive que é uma dívida impagável, né? É complicado o clube às vezes a gente fala tanto de torcida, tem alguns aspectos de pressão que são muito ruins. Eu particularmente sou contra ir a treino, cobrar, esse tipo de cenário. Mas a torcida do Corinthians teve um papel muito interessante no jogo contra o Colo-Colo, na vitória, mas o Corinthians acaba eliminado da Libertadores. É verdade. Apoiando até o último minuto e entendendo que o time, dentro das circunstâncias e de suas limitações, deu o melhor. Que o time do Corinthians não pode, dentro do que tem no elenco nesse momento, render mais do que rendeu aquele dia. Eu achei uma postura muito inteligente da torcida do Corinthians e se ela for assim até o fim, talvez o Corinthians tenha um próximo ano melhor. Pelo menos reconhece que os caras correm pra caramba, né? O time E do tentam, Corinthians, com as limitações que o elenco tentando. tem. Como o Vasco tentou hoje contra o Santos, sabe? Os caras correram pra caramba. Dizer que eles não correram é brincadeira, correram a beça. Mas corre errado, erra o passe, não consegue jogar, está inseguro. Uma série de coisas podem acontecer. O torcedor fica chateado de que o time é sem vergonha, mas há que reconhecer que está correndo, né? Correr é o mínimo, né? Você vê dedicação dos caras em campo. No caso, hoje, o Vasco foi um time com vergonha, né? Não é um time exatamente, sem vergonha. Com vergonha. Né? Quando a gente vê as entrevistas dos jogadores, eles estão envergonhados, né? Eu não estou fazendo um trocadilho, né? Estou falando sério, né? Agora, a questão do trabalhar, não, vamos trabalhar. Eu acho muito vago isso, assim. O que é trabalhar? É treinar de manhã e de tarde? Mas que treino? Fazer o quê? Corrigir o quê? Por exemplo, o Luiz Gustavo e o Henrique falaram, né? O Luiz Gustavo pode, por exemplo, trabalhar, passar uma cola, sabe a cola que passa na bola de handball? Já viu? Colar na mão, passar na mão, né? Para poder ter uma aderência e tal. Ele pode passar um negócio desse na chuteira para a bola ficar no pé dele, porque assim, toda bola que vem é uma rebatida. Ele podia ser o Bambu, né? O Luiz Gustavo podia pegar esse apelido. E o Henrique também, pode trabalhar, ele é um cara muito técnico. Eu acho o Henrique um cara que você olha para ele e fala assim, caramba, esse cara pode ser um grande jogador. Mas toma as decisões erradas, os passes, a maioria das vezes, errados e tal. Eu acho que precisa trabalhar e precisa saber o que vai trabalhar, porque só botar o pessoal para ralar lá, porque está dizendo que está trabalhando,